Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a todos a colocarem de pé. Vamos orar antes de darmos início ao nosso culto. Senhor, nós queremos uma vez mais prestar culto a Ti, Pai. Receba todo o nosso louvor, toda adoração que somente a Ti é devida, Pai. Que o Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é tudo para nós e nós queremos entregar o nosso melhor nessa noite ao Senhor, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém, amém. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Você pode declarar mais uma vez? Tu és. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra dele, a palavra de Deus. E ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 até o versículo 38. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus abençoe a sua palavra e o Espírito Santo nos instrua e possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida e sejamos auxiliados pelo Espírito Santo a viver o propósito de Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus e no momento devido nós vamos refletir sobre esta palavra que ouvimos de Deus. Se paz a mais doce eu puder desfrutar,
Quantos são felizes com o Senhor? Pode dizer um amém bem forte. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome dele. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia toda a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia toda a glória, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia
nós queremos entregar a Ti, Pai, todo esse louvor a Ti, que é o único digno de ser louvado e adorado, Pai. Receba as nossas vidas diante do Teu altar e que o nosso desejo constantemente, Pai, dia após dia, seja de estarmos na Tua casa, na Tua presença e que dela, Pai, não saiamos jamais. Fale aos nossos corações por meio do Teu mensageiro nessa noite e que o Senhor, Pai, transforme as nossas vidas segundo o Teu querer, Pai. Reina sobre nós. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente, vamos orar. Oremos então, meus queridos. Deus de amor, nosso Pai eterno, nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre estas crianças e o culto infantil. Que o Senhor as abençoe, que o Espírito Santo esteja dirigindo a vida destas crianças e também de suas famílias. Peço que elas sejam iluminadas pelo Teu Santo Espírito, para que conheçam a Jesus como o Teu Filho e como o seu Salvador, Pai. Para que elas também sejam crentes em Jesus Cristo e possam segui-lo como Salvador e Senhor. Abençoa estas crianças, abençoa suas famílias, abençoa a Sua palavra no coração delas, abençoa o culto que elas estão também prestando ao Senhor. E abençoa também a Sua palavra para o nosso coração nesta noite. Usa o Teu servo e faça-se a Tua vontade para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um convite dele, isto é, um convite de Deus para salvar as nossas vidas. O apóstolo João, em seu Evangelho, no capítulo 3, o versículo 17, diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas foi para salvá-lo. E para nos salvar, Deus então sacrificou o seu Filho único. Ele sacrificou Jesus Cristo. E para nos salvar, o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu as consequências do nosso pecado. E uma das coisas que Ele fez como parte desse sofrimento foi levar a cruz sobre a qual Ele seria crucificado, ou na qual Ele seria crucificado. E ali na cruz, Ele morreria como morreu em nosso lugar. E agora Jesus, falando então das consequências do convite do Evangelho, o convite de crer nele, de segui-lo, ele está dizendo o seguinte: se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim. Então Jesus, ele ressalta duas coisas importantes nessa decisão nossa de crer nele e de segui-lo. Jesus disse que a primeira coisa é negar a nós mesmos, é negar a si mesmo. A segunda coisa é tomar a nossa cruz. E fazendo essas duas coisas, fazer aquilo que significa
a nova vida que vamos ter com Deus por meio de Jesus Cristo, segui-lo. Então devemos levar a nossa cruz, devemos negar o nosso eu e tomar a nossa cruz para seguir a Cristo. O que acontecia em relação às pessoas que seriam crucificadas? Então, os prisioneiros condenados à morte de cruz, eles eram geralmente obrigados a carregar uma de sua cruz até o lugar da execução. Então, foi isso que aconteceu com Jesus. Depois de ter sido espancado, chicoteado, muito ferido, e a palavra de Deus diz que ele foi ferido, ele foi machucado, foi por causa dos nossos pecados. Então ele foi obrigado a carregar a cruz ou o madeiro da cruz na qual ele seria crucificado. Mas tal era a fragilidade de Jesus, e ele não conseguiu levar a cruz com facilidade. Houve um momento em que ele caiu sob o peso daquela madeira verde e pesada. Até que um outro expediente usado pelos soldados foi colocado em prática, e eles obrigaram um homem chamado Simão a ajudar Jesus a levar a cruz. E chegando então no lugar indicado, o monte do Gólgota, ou o lugar da caveira, conforme era conhecido em Israel, ali Jesus fora crucificado, juntamente com outros 2 malfeitores. Embora Jesus não tivesse pecado, ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Mas Jesus, ele foi julgado e condenado, considerando a inveja dos líderes religiosos e uma armação, do sistema político-religioso contra ele. Mas para Deus, ele foi julgado e condenado à morte de cruz por causa dos pecados de todos nós. Foi por isso que ele foi tão humilhado e foi tão maltratado e morreu horrivelmente sofrendo na cruz. A situação de Jesus era tão dramática que o profeta Isaías, cerca de 600 anos atrás, antes de Jesus ser crucificado, ele dizia: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, homem de dores, experimentado nos trabalhos. As pessoas olhavam para ele e balançavam a cabeça. Uns de zombaria, mas outros compadecidos de todo o sofrimento que ele padeceu. Mas a palavra de Deus diz que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, Deus nos aliviou dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades, das nossas dores. Então, o castigo que trouxe para nós paz, Jesus recebeu em nosso lugar. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, isso antes da sua morte de cruz, antes de morrer e ressuscitar, ele já está falando como deveria ser o nosso comprometimento de segui-lo, o nosso comprometimento de viver para ele. Ele está dizendo o seguinte: olha, se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo,
e tomar a sua cruz. Em outros dos evangelhos diz, tomar cada dia a sua cruz e me seguir. E aí ele ressalta o seguinte, olha, se você quiser conservar a sua vida como demonstrada na sua natureza terrena, você vai perder a vida eterna. Mas se você perder esta sua vida terrena pela vida eterna, então você vai tê-la. Não há como você ir para o céu, não há como você ter a vida eterna sem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não há como ser salvo ou salva se você não morrer e ressuscitar com Jesus. Qual é a evidência de que eu morri com Jesus e ressuscitei com Ele? O que Ele iria fazer mais tarde, depois destas palavras proclamadas. É que eu não estou mais vivendo para mim mesmo, eu estou vivendo para Ele. E a prova disso é a minha cruz. Né? Mas o que significa esta cruz? Significa que eu estou morto com Cristo. Eu estou levando a minha cruz de morte com Ele. Porque, como um ser humano natural, eu sou um homem pecador. E você também é pecador ou pecadora como um ser humano natural. E para podermos viver para Deus, nós temos que morrer para o pecado. Na verdade, a palavra morte, ela tem o sentido de separação. Ou eu me aparto, ou me separo do pecado para poder viver para Deus, ou eu vou continuar vivendo no pecado, estando apartado ou separado de Deus. Esta é a condição humana diante de Deus. E por mais que eu procure ser uma pessoa boa, sincera, honesta, os meus pecados fazem essa distinção entre mim e Deus, ou entre você e Deus. Porque não é por causa de uma série de coisas erradas que Deus vai conduzir alguém à condenação, ao inferno. Mas é por causa da descrença ou da falta do comprometimento de ter a Cristo e de viver por meio dele para Deus. E o único que pode nos livrar da lei do pecado e da morte é o Senhor Jesus Cristo. A sua morte, ele morreu para ser a minha morte ou a sua morte. Mas quanto a ter ressuscitado ou ter revivido dentre os mortos, é para que também eu e você estejamos vivos nele ou por meio dele para com Deus. Esta é a mensagem maravilhosa do Evangelho, a mensagem maravilhosa de Deus para a nossa salvação. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui que para segui-lo nós precisamos de negar a nós mesmos, ou seja, tomar a nossa cruz de morte para poder viver a vida conforme Ele revela a nós. O que é ser um cristão verdadeiro? É ser uma pessoa que vive a mesma vida de Cristo. Eu sou um cristão porque eu estou comprometido em viver a mesma vida de Cristo. Eu não vou poder ser um cristão, ou não vou conseguir ser um cristão, querendo continuar vivendo segundo a conveniência da minha vida terrena. Porque eu não vou agradar a Deus com isto.
significa que eu ainda estou no controle da minha vida. Significa que eu ainda estou querendo ser como Deus. Mas quando eu abro mão do meu eu e busco o perdão e a vida de Cristo para ser a minha nova vida, então eu me submeto a Deus para ser a pessoa que Ele deseja que eu seja. E é bom lembrar que no céu não entra pecado. Ninguém tem o direito de entrar no céu com o pecado. O fundamento principal do pecado é a incredulidade. Todas as coisas erradas que uma pessoa possa fazer é fruto dessa incredulidade, ou dessa rejeição do Evangelho, ou da oportunidade que Deus abre a todos nós pecadores para sermos perdoados e salvos. Então fazemos as coisas erradas por falta do comprometimento da vida de Cristo para a nossa vida. Porque queremos continuar no controle da nossa vida. E assim nós vamos poder encontrar muitas pessoas que se dizem cristãos ou cristãs, em continuidade da mesma vida que estão vivendo, sem o respeito ou sem o temor de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é para conservar nada do nosso eu. O nosso eu é chamado na Bíblia de o velho homem. O velho homem precisa estar crucificado, morto com Cristo, sepultado com Cristo, para que o novo homem, ou a nova pessoa que Deus deseja que sejamos, ou que nós queremos ser, que significa a pessoa perdoada, salva, e que desfruta da comunhão com Deus e da vida eterna com Ele por meio de Cristo. Então, essa nova pessoa precisa olhar para Jesus, essa pessoa precisa ouvir os ensinamentos de Jesus, e essa pessoa precisa focar a sua vida em andar como Jesus andou, fazer como Jesus fez, pensar como Jesus pensou, e assim viver em plena comunhão com Deus por meio de Jesus pela fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é o registro fiel dos ensinos dele para a nossa vida, é o registro fiel que aponta a pessoa de Cristo e os seus ensinos para a nossa vida, e nós precisamos então viver de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e conduta. Precisamos cultivar uma vida de comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, o Espírito de Deus que vem da parte do próprio Jesus e do próprio Pai Celestial para estar conosco para sempre, para nos guiar, para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade e nos ajudar a viver a vida de Cristo. A ênfase do Evangelho será sempre uma salvação em que nós nos tornamos semelhantes a Jesus, ou seja, nós procuramos e devemos viver a mesma vida de Cristo. Então, prisioneiros condenados geralmente eram obrigados a carregar o madeiro de sua cruz. E entendamos, irmãos, se estamos em Jesus, então já não podemos mais viver para o nosso eu, nós precisamos viver para Ele. Mas para viver para Ele, nós temos que levar a nossa cruz, sabe por quê? Porque nós temos que mortificar
a vontade do nosso eu que ainda vive neste mundo. Eu preciso mortificar a vontade da minha carne. Todos nós carregamos um corpo de morte, ou um corpo de um morto. Que o corpo de um morto, esse que eu levo, é o meu eu. Ele tem que estar crucificado com Cristo. Esse meu eu precisa estar morto com Cristo, para que o meu novo eu, a nova pessoa que Deus me fez em Cristo, possa viver. Para que os meus sentimentos, minha vontade, minhas obras, meus sentimentos, não sejam mais segundo a natureza da minha vida terrena, mas sejam segundo o fruto do Espírito Santo na minha vida. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, que é a paciência esticada, a fidelidade, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo isso é o que a gente vai poder viver pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não sou mais eu que estou administrando pelo meu eu a minha vida, mas eu estou vivendo agora pela fé em Jesus Cristo, para que o Espírito Santo seja o meu guia, aquele que me conduz, aquele que me ensina a verdadeira vida que Deus espera de mim, a vida salva. Deus, irmãos, não aceitaria nenhum pecado, por mínimo que seja, aos seus santos olhos, ou em sua santa morada, os céus. Deus não aceita. E por isso que Ele nos diz em sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de tudo aquilo que é injusto. Para que a nossa vida seja uma vida nova a Ele por meio de Cristo. Se vivermos no nosso eu, se não levarmos a nossa cruz, nós estaremos vivendo na incredulidade e no pecado. Porque o incrédulo não é somente aquele que não conhece aquilo que deve crer. O incrédulo é também aquele que não crê naquilo que ele precisa crer e que ele sabe. E eu creio que este é o maior pecado, e é o pecado que não tem perdão. Ouvir o Evangelho de Cristo, poder de Deus que salva, e não o receber, e não se comprometer com Ele. Ou mesmo até acreditar que Ele é o poder de Deus, mas não se converter a Ele. Porque a verdadeira conversão é a nova vida que Deus nos oferece por meio da fé em Cristo. Da disposição diária de lutar contra o nosso próprio eu, de lutar contra este mundo, de lutar contra o inimigo e adversário das nossas almas, Satanás, para poder viver o Evangelho, viver o reino de Deus, viver a fé em Cristo, viver de acordo com a Bíblia, a palavra do Senhor. Você já teve um encontro com Jesus? Você já ouviu dele que é o Filho de Deus, o Salvador da sua vida, que Ele morreu na cruz por você? Então, nesta noite, você está ouvindo que para segui-lo, você precisa negar a si mesmo.
você vai aprender que abrir mão do seu eu não significa deixar de ser uma pessoa consciente e livre, mas significa que você descobriu a verdadeira vida, a vida com Deus. Você descobriu que a melhor coisa é não andar de acordo com os seus pensamentos, os seus sentimentos humanos, terrenos, mas é ter pensamentos e sentimentos celestiais que vêm de Cristo para a sua vida, que são fruto do Espírito Santo em você, fruto da palavra de Deus no seu coração. Então, no caso de seguir a Cristo, isto é voluntário. Levar a nossa cruz é um ato de fé, mas é também um ato voluntário. Eu creio e eu decido de todo o meu coração seguir a Cristo. Não quero mais que o meu eu me domine para fazer o que Deus não gosta. Não quero ter uma percepção da vida que seja fruto da minha razão. Embora eu deva ter uma nova forma de raciocínio que me traga uma nova razão de viver e não a razão pura e simples do meu coração. Eu não quero viver de acordo com a razão do meu coração, eu quero viver de acordo com a razão de Cristo, a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Porque é isso que vai me fazer uma pessoa verdadeiramente centrada na vida eterna, numa vida que se torna semelhante a Jesus. Então é algo voluntário, é fé e é voluntário. Ninguém poderá crer por mim, ninguém poderá viver esta vida de seguir a Cristo por mim. Eu vou encontrar muitas pessoas que o estarão seguindo com fidelidade e integridade pela fé e segundo a palavra de Deus, mas eu vou encontrar muitas outras pessoas que simplesmente negam a justiça do Evangelho, negam a santidade de Cristo e vivendo em nome dele, como se fossem verdadeiros cristãos. Vou encontrar muito mau testemunho, mas eu devo olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu devo olhar para todas as muitas testemunhas do Senhor que são fiéis e íntegras, para ser estimulado a permanecer firme na minha fé e fiel ao meu Deus. Continuar caminhando para o céu e não vivendo uma vida prisioneira desta vida terrena. Se qualquer um de nós quisermos conservar a nossa vida terrena, e em grande parte a compreensão disso é que nós estamos vivendo para construir uma eternidade aqui nesta terra, mesmo sabendo da impossibilidade dela por causa da morte, nós vamos perder a verdadeira vida. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se alguém por amor de mim perder esta vida que está vivendo, ou seja, ele estiver crucificado comigo, morto comigo, então vai perder esta vida, mas vai ganhar a vida eterna. E para isso a gente precisa crer, confessar a Cristo como Salvador e Senhor. E o que ele diz? Se alguém de mim e das minhas palavras se envergonhar, ou seja, se alguém de mim e das minhas palavras,
não houver um compromisso, eu também não tenho compromisso. Eu me envergonharei dessa pessoa no dia glorioso em que eu voltarei com os santos anjos e diante do Pai eu também vou negar estes que me negaram, estes que me rejeitaram. Então é um ato de fé, é um ato voluntário. Você teve um encontro com Jesus, então você quis. Você não pode andar simplesmente como mais um na multidão. Infelizmente, a gente vê muito disso. Pessoas que andam junto da multidão. Pessoas que não têm uma definição própria de quem são e por que estão aonde estão e estão fazendo o que estão fazendo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que todos nós devemos saber em quem temos crido e que Ele é poderoso para guardar a nossa vida, a vida eterna, por toda a eternidade. Nada poderá nos separar dEle, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos tirar dos céus, porque sabemos em quem temos crido. Temos essa certeza por quê? Porque estamos em Cristo e porque Cristo está em nós. Temos essa certeza por isto. Nossa convicção pessoal e particular de fé vinda de Deus, do próprio encontro de Deus conosco e do nosso encontro pessoal com Ele. Então a condição para seguir a Cristo é renunciar à sua vida terrena, à sua vida da carne. Mas ainda vamos continuar aqui até o dia que um novo céu, uma nova terra nos seja dada em Cristo. O reino eterno e glorioso de Deus que haverá de se manifestar para nós. Enquanto isso, nós estamos lutando contra o pecado, lutando contra nós mesmos, lutando contra Satanás, lutando contra esse mundo, para vivermos a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E a gente precisa cultivar isso todos os dias. Você precisa sonhar o sonho de uma vida consagrada a Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, uma vida em que você se torna semelhante a Jesus, em que Jesus se torna para você uma pessoa real, presente, até o dia que você possa vê-lo face a face, entrando na eternidade, morrendo ou entrando na eternidade pela segunda vinda dele. E que dia glorioso haverá de ser este? É o dia em que nossas vidas serão completamente transformadas, corpos transformados pela ressurreição ou pelo arrebatamento, para refletir a mesma glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele é, nós o veremos. E estaremos com Ele para sempre. Por meio dele teremos eterna comunhão com o nosso Deus, onde poderemos ver a glória de Deus em Cristo, e onde poderemos ver a glória de Deus no novo céu e na nova terra. Então a condição para isso é a renúncia. Precisamos estar crucificados para o nosso eu, crucificados para esse mundo, crucificados com Cristo. Quero ressaltar aqui para os irmãos que um cristão sem cruz é alguém que ainda não renunciou a si mesmo. E sem essa renúncia e sem essa cruz, não terá como seguir a Cristo. E também não terá parte nem herança nele. Não pode haver um cristão sem cruz. E o que é essa cruz? É a sua morte para o seu eu, morte para esse mundo. É você negar a si mesmo ou a si mesma. É você poder
declarar que só Jesus é a sua vida, que só o reino de Deus é a constituição do seu viver. Jesus disse claramente que Ele vai confessar o nosso nome diante do Pai, ou Ele vai se envergonhar daqueles que se envergonharam dEle e de suas palavras. Temos uma cruz para carregar, irmãos. Temos uma cruz para empunhar. E essa cruz, ela é o que nos identifica com Cristo, porque ela nos identifica com a cruz de Cristo, que levou a sua cruz para nela morrer. Mas para que morrendo ressuscitasse. Essa é a realidade nossa. Levamos a nossa cruz com Cristo para estarmos mortos com Ele, mas também para ressuscitarmos espiritualmente para uma nova vida com Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como crentes em Jesus Cristo, precisamos negar a nós mesmos, seguir e tomar a nossa cruz e poder segui-lo. O mundo precisa ver Cristo em nós, mas ele o verá por meio da cruz que levamos. E nós só podemos ser identificados como cristãos de verdade pela nossa cruz. O que é que Jesus disse? Se alguém não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Não confunda o Evangelho de Cristo, ou a nova vida em Cristo que você deve viver, ou a nova pessoa que você deve ser em Cristo, com religiosidade. Todos são religiosos. Até mesmo os demônios acreditam em Deus. Mas ser salvo é ter uma nova vida com Cristo. E ter uma nova vida com Cristo significa que você vai viver para Ele e por meio dEle. Mas tem que estar com a sua cruz, porque se você não estiver morto com Ele para o pecado e para o mundo, ou para si mesmo, você não pode ser seguidor dEle, ou seguidora dEle. Então, nossa cruz indica que precisamos o tempo todo estar mortos com Cristo. E por isso temos que levá-la cada dia. Nós esquecemos muito facilmente e rapidamente das coisas. O que já vivemos hoje, amanhã você já não vai ter mais lembrança disto. Então você precisa renovar a sua fé, você precisa renovar a sua vida espiritual. Não é crer em Cristo, converter de novo, ou aceitá-lo de novo como Salvador, é uma renovação espiritual. É uma reafirmação, uma declaração de fé diária, permanente. Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Senhor, eu estou morto com Ele para mim mesmo, para o mundo, para Satanás. Eu estou vivo agora para Deus por meio dEle, a minha vida é Ele. E a minha cruz é toda a minha luta de morte para o pecado, em demonstrar o meu amor e a minha fidelidade para com Cristo. Agora, uma coisa interessante, o nosso velho homem, ele vai teimar o tempo todo e vai nos pressionar a viver de acordo com nossos pensamentos e sentimentos terrenos. Mas ele precisa estar crucificado. Eu preciso mortificá-lo. Senão ele vai reviver em mim e eu não vou agradar a Deus. E é por causa disso que todos os dias eu preciso santificar a minha vida ao Senhor. Eu preciso reconhecer os meus erros e pedir perdão.
Eu preciso ver onde estão as minhas fraquezas para que eu me fortaleça no Senhor. Busque a palavra de Deus como alimento para a minha vida espiritual e fortaleza da minha fé. Busque a comunhão do Espírito Santo para ter sabedoria e direção para a minha vida. Então o velho homem, ele precisa estar mortificado com as suas paixões e inclinações pecaminosas. Então precisamos ter uma decisão séria na nossa vida, a decisão de seguir a Cristo, a decisão de negar a nós mesmos, a decisão de levar a nossa cruz, a nossa decisão de estar seguindo a Jesus com fé e integridade de vida. Então você já fez isso na sua vida, já renunciou a si mesmo, vai ter que ser um desafio todo dia levar a sua cruz. Vai ser um desafio todo dia estar mortificado com Cristo e para o mundo e para o Satanás também. Ele sempre vai buscar o tempo todo tirar você de foco. O mundo será sempre uma atração para a sua vida, principalmente porque nele você tem que cuidar das suas necessidades físicas materiais. Quando a fome aperta, quando a sede é grande e quando os recursos financeiros diminuem e você precisa de ter a provisão diária. Tudo isso pode ser um grande problema se você não estiver confiado ou confiada em Deus. Se você não depender de Deus e se você não for uma pessoa zelosa do que Deus tem colocado na sua vida como bênção. Porque Ele é quem dá saúde, dá o trabalho e dá o pão nosso de cada dia. Deus cuida de nós. Creia nisto. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Infelizmente, às vezes você pode conhecer pessoas que têm muito, mas vivem miseravelmente. Porque o muito sem Deus é nada. Quando o pouco com Deus é muito. Então, onde está a nossa cruz? Nós a temos tomado cada dia, temos mortificado o velho homem, temos procurado ganhar a vida de Cristo e abdicado da nossa própria vida terrena. Precisamos aprender a viver a vida de Cristo. Precisamos aprender a viver o reino de Deus. Precisamos aprender a sermos participantes da natureza divina. Mas para isto, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. E como tudo isto é um ato de fé e é voluntário, então também é um grande desafio pessoal. Junto da igreja você vai ter mais ajuda e facilidades? Sim, quando nós ajudamos uns aos outros e servimos uns aos outros. Mas nada vai substituir a pessoalidade da sua fé e a intimidade do seu relacionamento com Deus. O mundo pode desabar à sua volta, ainda que a terra trema, ainda que os montes se precipitem no meio dos mares, mas você está ali com o Senhor, a rocha da sua vida, a base da sua vida, a rocha da sua salvação. E nada o separa do amor de Deus que está em Cristo. Então, você precisa cultivar isto. Você precisa viver isto. Eu preciso cultivar isso. Eu preciso viver isto. Nós precisamos cultivar e viver a vida de Cristo. Mas é com Cristo. É com o Espírito Santo, é com a palavra de Deus. É com a nossa cruz. E sempre ajustando o nosso viver a Cristo. Não é ajustar Cristo ao nosso viver, é ajustar o nosso viver a Cristo. É viver a vida de Cristo,
não é viver a nossa vida adaptada ao que de melhor queremos de Cristo, mas adaptar e ajustar toda a nossa vida a Cristo, para que viva não mais eu, mas Cristo viva em nós. E a vida que estivermos vivendo neste mundo, ainda sob influência desse corpo de morte que temos conosco, por causa da natureza humana, terrena, que ainda estamos nela e que precisa estar mortificada, seja vivida na fé em Jesus Cristo, segundo a graça de Deus, segundo o poder de Deus, segundo a sabedoria de Deus e a sua vontade para a nossa vida. Amém? Que sejamos então fiéis seguidores de Cristo, que possamos empunhar cada dia a nossa cruz, porque ela nos identifica como seguidores de Cristo, que estamos mortos com Ele, mas que temos a vida com Ele. Só para encerrar, lembrando-me de uma história, e provavelmente você já possa ter ouvido, mas vale a pena relembrar, é de que quando alguém se postou diante de Cristo para dizer, eu vou te seguir, então o Senhor disse para essa pessoa, tome a sua cruz por inteira e siga-me. O que aconteceu com essa pessoa? Ela alegremente, prontamente, ela decidiu seguir a Cristo e tomou sua cruz. Só que passado um tempo, vindo as provações, vindo as dificuldades, porque não imagina você que vai ficar isento de tentações e provações. Aí ele sentiu o peso dessa cruz. O que ele fez? Cortou um pedaço dela, né? Ela ficou mais leve. Ou seja, ela fez concessões à sua carne, fez concessões ao mundo, se adaptou às insinuações do inimigo das nossas almas. A cruz ficou mais leve, ficou mais fácil de levá-la, né? E assim foi acontecendo, cortando um pedaço aqui, cortando um pedaço ali, mas quando chegou no final da vida, no final da jornada, ele agora teria que atravessar o vale da sombra da morte. E ele precisa agora daquela cruz que era inteira, porque só ela seria a ponte para atravessar para o outro lado. Ele agora não tem como atravessar porque ela está tão curta que ela não pode ser a sua ponte. E está perdido. Então levemos a nossa cruz por inteira. Significa, vivamos na plenitude de Cristo. Vivamos na plenitude do Espírito Santo. Vivamos na plenitude da Palavra de Deus. E que Deus nos ajude e que nos ensine o que é ser verdadeiramente cristão, discípulo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela sua palavra que falou ao nosso coração, pela instrução dela que nos mostrou o que é poder seguir a Cristo, o que é poder viver o Evangelho de Cristo, o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Muito obrigado. Nos ajuda a cada dia reafirmarmos a morte do nosso eu e que estamos mortos também para o mundo e para Satanás. Mas assumirmos a nossa fé da vida de Cristo em nós. Assumirmos o compromisso de viver o teu reino e a sua vontade, de empunharmos a nossa cruz de morte e demonstrarmos a nossa vida ressurreta em Cristo e podermos honrar e glorificar Jesus, honrar e glorificar o Senhor, ser uma bênção no teu reino, edificar a igreja, fazer discípulos para Jesus, e sermos
homens e mulheres segundo o teu coração. Nos abençoa, Pai, nos abençoa, Jesus, nos abençoa, Espírito Santo. Deus eterno, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus nós oramos e nos rendemos totalmente ao Senhor, pela fé, para que sejamos verdadeiramente pessoas que demonstram uma vida que parece com o Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro e rendo a Ti todo louvor, honra e glória. Amém.